Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12 até o 18. Nós vamos terminar o capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa é a palavra de Deus. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais agradecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Palavra de Deus. Vamos orar? Eterno Deus, eu te louvo, Pai, por esta manhã. Obrigado porque nós temos o privilégio, Pai, de como igreja, logo de manhã, no domingo, nos reunirmos aqui e desfrutarmos da comunhão contigo e uns com os outros. Obrigado também por tua palavra, pelo livre acesso que temos a ela. E eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo aplique essa palavra no coração da tua igreja esta manhã, Pai. Por favor, exorta-nos, ó Deus, corrige, Senhor, o nosso coração, que os nossos passos, ó Deus, sejam firmados, ó Deus, na tua palavra. Por favor, Deus, peço mais uma vez, que teu Espírito Santo conduza a mente e o coração da tua igreja esta manhã, para a compreensão da tua palavra e para a prática dela, Senhor, em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, com certeza vocês já perceberam que nós vivemos em dias em que o que vale é a comparação. Ou seja, a comparação é a medida de valor da época em que nós vivemos. Então, as redes sociais, ministérios, igrejas e até pregadores, eles caem na armadilha de medir o sucesso pela visibilidade, medir o sucesso de uma igreja pela quantidade de seguidores que ela tem, ou pela quantidade de likes, medir o sucesso pela visibilidade e pelo louvor humano. E o problema não é o reconhecimento, o problema não é a visibilidade, esse não é o problema. O problema é quando o coração começa a depender do louvor humano. Aí a gente tem um problema. O problema começa quando o aplauso dos homens se torna um termômetro para a gente ver. Não, esse aqui é fiel, esse não é fiel. Aí nós temos um problema. Porque nesse ponto, o Evangelho é trocado então por performance. E essa tentação, esse problema não nasceu agora, na nossa época, com o Instagram, com o Facebook. Esse problema já existia na igreja de Corinto. Essa igreja, para quem Paulo escreve aqui, a gente vem estudando domingo após domingo, desde a primeira carta. Essa igreja ela já era fascinada por homens que se promoviam. Paulo vai chamar aqueles homens de super apóstolos, né? Falando com ironia, né? Eram líderes cristãos, eles eram muito carismáticos, eles eram muito eloquentes, o discurso deles era bonito, era forte, eles eram admirados pela aparência que eles tinham, eles eram admirados pela retórica deles. Em contraste, eles olhavam para Paulo e Paulo parecia ali um pobre bicho. Um homem fraco, um homem simples, que não impressionava ninguém. Eles enxergavam Paulo dessa forma. E então eles começaram a comparar Paulo com os outros no tribunal das aparências. E quando ia para o tribunal das aparências, Paulo sempre perdia. Paulo sempre era o mais fraco. Paulo era sempre aquele que
a palavra dele, né, a sua presença era desprezível. Contudo, Paulo ele não joga o mesmo jogo. Paulo não entra na disputa da vaidade espiritual. Paulo não entra na disputa da popularidade, porque o seu valor não está nas medidas humanas. Paulo, ele sabia que o valor dele estava no chamado de Deus. E ele entende então que o único louvor que importa para ele e para todo cristão é aquele louvor que vem de Deus. Não é o louvor que vem dos próprios lábios, nem o louvor que vem dos homens, mas é o louvor que vem de Deus. Calvino, comentando esse texto, ele observa que os falsos mestres eles sempre buscam um louvor humano, justamente porque eles carecem do testemunho interior do Espírito no seu coração. Mas o verdadeiro servo de Deus ele está satisfeito em ser aprovado por Cristo, mesmo que o mundo inteiro rejeite ele. E Calvino sabia do que ele estava falando, né? Porque ele foi expulso de Genebra. A própria igreja rejeitou ele. Lógico que depois eles chamaram ele de volta. Mas ele sabia, assim como Paulo, que o que importa é ser aprovado por Deus, não o louvor de homens. E é exatamente isso que nós vamos ver no texto dessa manhã. O contraste entre quem busca exaltação e quem busca, né, a autoexaltação e quem busca a aprovação de Deus. E Paulo vai nos chamar, então, a abandonar essa competição carnal e redescobrir o contentamento que vem de ser um servo fiel, dentro dos limites que Deus confiou a cada um de nós. Então, meus irmãos, Deus confiou limites a vocês. Você tem que ser fiel a Deus nesses limites. Assim como confiou limites a mim, confiou limites a cada cristão. Nós devemos ser fiéis nesses limites, buscando o reconhecimento de Deus, não de homens, não de likes em redes sociais. Então, Paulo agora ele passa a expor o coração dessa comparação pecaminosa. E ele mostra que os falsos mestres, eles mediam a si mesmos com suas próprias réguas. E eles acabavam sempre se tornando o centro do próprio ministério. Por isso, o primeiro ponto do sermão dessa manhã é que a gente tem que observar como é tola a comparação humana. A comparação humana é tolice. A comparação como o mundo faz hoje é tolice. Verso 12. Paulo escreveu assim: porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Paulo ele começa aqui com uma santa ironia. Paulo ele começa assim: olha, a gente nem ousa se comparar com esses que se recomendam a si mesmos. Então, Paulo aqui está tendo uma pitada de ironia santa ali. Em outras palavras, ele se recusa a entrar nesse jogo de marketing espiritual. Os falsos mestres, eles se comparavam entre si. Mas Paulo mostra que esse é um círculo fechado de vaidade. É só vaidade. É um jogo onde todos se aplaudem, mas ninguém está glorificando a Deus realmente. É um jogo onde todos se curtem, mas ninguém está realmente sendo fiel a Deus no campo, no círculo em que foi chamado. Então a comparação, no final das contas, ela vai ser aquela que vai dar à luz à inveja. E a comparação é a mãe da inveja. É o berço do orgulho no coração humano. E ela não tem a intenção de ser fiel a Cristo. A intenção dela é o desejo de ser maior do que o outro, de ter mais reconhecimento do que o outro. Agostinho, refletindo sobre esse pecado, ele escreveu que a inveja é o pecado dos anjos caídos. Não suportar ver a glória do outro e por isso perde a própria glória. E é exatamente isso que estava acontecendo em Corinto. Os líderes eles mediam uns aos outros pela aparência, pelo número de seguidores, pela eloquência. Mas Paulo chama essas pessoas de insensatos.
Paulo vai dizer que eles revelam falta de entendimento. Por mais eloquente, por mais belo que seja o discurso deles, Paulo está dizendo, olha, eles revelam falta de entendimento. Paulo chama eles de insensatos, porque eles medem o que não pertence a eles. O ministério é dom de Deus, o ministério não é competição humana, não só o ministério pastoral, mas o ministério cristão, cada cristão é um ministro, isso aí é dom de Deus, não é competição. A palavra que Paulo usa ali para comparar, ela traz a ideia de estabelecer um padrão pessoal de medida. Ou seja, esses falsos mestres, eles eram os próprios critérios, eles mediam-se, eles aprovavam-se, eles glorificavam-se a si mesmo. Mas Paulo lembra que a medida do ministério não está no sucesso, não está em quantos seguidores tem, mas a medida do sucesso está na fidelidade. Aquele que mede seu valor por outro homem, aquele que mede seu valor comparando-se a outras pessoas, a outros ministérios, na verdade demonstra ignorância espiritual. Demonstra isso que Paulo falou, revela falta de entendimento. E meus irmãos, vamos ser sinceros, quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes a gente já não se comparou com os outros? Na vida, no ministério, na casa, no casamento, nos dons, nos resultados. Quantas vezes a gente já não se comparou com os outros? Quando isso acontece, a gente acaba tirando os olhos de Cristo e a gente volta os olhos para nós mesmos. E a gente revela em tudo isso falta de entendimento, insensatez. O cristão maduro, ele não mede a si mesmo pelo que os outros fazem, mas ele vai medir a sua vida por aquilo que Deus confiou a ele. É por aí que o cristão mede. Não é sobre o que os outros estão fazendo, o que os outros estão conquistando, mas é sobre aquilo que Deus me deu, é sobre a esfera que Deus me colocou. É nisso. Então não importa se o seu campo é pequeno, não importa se seu campo é muito menor do que o do teu irmão. O que importa é você ser fiel àquilo que Deus lhe confiou. O que importa é você estar cultivando esse campo com fidelidade. O verdadeiro servo não busca ser o melhor, o mais dinâmico, mas é ser fiel. Bavinck escreveu que a vocação de cada crente, é um chamado particular dentro do plano de Deus. Cada um de vocês tem um chamado dentro do plano de Deus. E ele não é um chamado para você imitar outro cristão, mas é um chamado para você ser fiel no lugar onde Deus colocou você. Não é para você ser fiel imitando algum pastor, algum irmão, é para você ser fiel trabalhando no campo, no lugar que o Senhor colocou você. Então a fidelidade não é visibilidade, é você ser fiel naquele ponto onde o Senhor te colocou. Isso é um padrão de maturidade cristã. E depois de denunciar a tolice da comparação e dizer que a comparação é falta de entendimento, é insensatez, Paulo vai mostrar a base da confiança dele. E ele vai dizer que ele não vive, nós vamos ver que ele não vive competindo, porque ele conhece os limites do campo que Deus deu para ele. Então aí vem o segundo ponto do sermão, que vai nos mostrar o limite sagrado do chamado que Deus deu a nós. Versículo 13 ao versículo 16 diz assim: porque esses tais são falsos, capítulo 11, irmãos, verso 13: nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que
porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida do trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais agradecidos entre vocês dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Paulo escreveu: olha, nós não nos gloriaremos fora dos limites da medida que Deus nos deu. Paulo aqui está reconhecendo que tem fronteiras no serviço cristão. Cada um recebe uma medida, cada um recebe um campo, cada um recebe uma esfera de atuação. Medida, né? Esse termo era usado para delimitar campo, né? um território de missão. Paulo sabia que o seu campo era quem? Os gentios. Esse era o campo de Paulo. Corinto fazia parte da missão de Paulo. Paulo foi enviado para os gentios. Ele não precisava invadir o campo de outro para se sentir útil. Ele servia dentro da medida designada por Deus a ele. Agora, os falsos apóstolos, além de ultrapassarem essas fronteiras, eles queriam tomar crédito pelo trabalho de outros. E eles queriam construir a sua reputação sobre os alicerces de outros. Paulo, ao contrário, ele reconhece que não tem honra maior do que ser fiel onde Deus te colocou. Mesmo que seja um campo pequeno, mesmo que seja aquele campo esquecido, olha, ninguém vai dar tanta importância para isso. Mesmo que seja um lugar difícil, não tem honra maior do que ser fiel a Deus e permanecer nesse campo. E Paulo aqui nesse texto ele está usando uma linguagem, irmãos, missionária. Paulo era um missionário e ele está defendendo o princípio da soberania de Deus no chamado. O campo do ministério é designado por Deus. Não é escolhido por ambição, ou não deveria, pelo menos. Em Gálatas 2:7, do 7 a 9, tem um princípio lá. A gente vai ver que Pedro foi chamado para os judeus. Esse era o campo de Pedro. Ele foi chamado para os judeus. Paulo foi chamado para os gentios. E reparem que nem Paulo e nem Pedro ficavam invejando o campo do outro. Eles trabalhavam juntos. Isso mostra a diversidade no reino de Deus. Isso é a expressão de soberania divina. Paulo não procurava ser visto onde Deus não enviou ele, mas ele se contenta em ser útil dentro dos limites da vocação que Deus deu para ele, dentro dos campos que Deus deu para ele. Porque o servo de Cristo ele não escolhe o campo que mais lhe agrada. Ah, esse campo aqui é melhor, olha, as condições lá são melhores, então aqui me agrada. O servo de Deus não deveria pensar dessa forma. Nem o ministro e nem o membro da igreja. Ah, mas nossa igreja está muito pequena. Olha, tem outra igreja lá, tem lugar para deixar as crianças, tem cultinho, tem um monte de coisa, então eu vou para lá porque me agrada. Isso não deveria ser a motivação do cristão. O servo de Cristo não escolhe onde servir, mas ele se submete à escolha do seu Senhor. Isso significa então que o verdadeiro critério do sucesso cristão não é onde nós servimos, nem quanto nós conseguimos produzir, mas é se nós estamos permanecendo fiéis à vontade de Deus. Em uma época em que muitos medem o ministério por resultados, onde muitos medem a importância de uma igreja pelo número de seguidores, pelo número de membros, Paulo está lembrando que o campo mais pequeno, talvez o campo esquecido, pode ser o campo mais frutífero, se for o campo em que Deus colocou você. E essa é uma lição urgente, irmãos. É uma lição prática. Quantos crentes hoje vivem frustrados porque eles desejam estar em outro lugar?
Eles desejam ter uma outra função, eles desejam estar com algum outro reconhecimento. Quantos crentes ficam frustrados por conta disso? E essa manhã eu convido vocês a vocês abrirem os olhos e olharem para o solo que está sobre os pés de vocês e perguntar: eu estou sendo fiel onde Deus me colocou? O contentamento do servo não está em escolher o campo mais fértil, mas em cultivar com fidelidade o campo que foi confiado a você. É ali que Deus manifesta a graça. A fidelidade nos pequenos atos. Talvez seja aquele discipulado que você pode estar fazendo com alguém em silêncio, ninguém sabe, mas você estava fazendo. Talvez é aquela visita que você foi lá, foi orar com o irmão, um trabalho diligente. Meus irmãos, isso vale mais aos olhos do Senhor do que 1000 feitos públicos, do que você se virar do avesso, trabalhando e servindo em um monte de lugar, mas sem alegria no seu coração e sem submissão. Então nós temos que aprender que não há honra maior do que servir o Senhor no lugar que Deus designou e ser fiel, ser achado com alegria. Então, irmãos, esse ponto ele fala profundamente a geração que nós vivemos. Nós vivemos num tempo de insatisfação crônica. As pessoas são insatisfeitas. Mas isso já é de se esperar de quem não é crente. Insatisfação é de se esperar de quem não conhece a Jesus Cristo. Mas, infelizmente, boa parte dos cristãos tem uma vida de insatisfação também. Boa parte dos cristãos professos são pessoas insatisfeitas. Ninguém quer permanecer naquele lugar que Deus o colocou. Estão insatisfeitos às vezes com a igreja que congregam, estão insatisfeitos com a família que Deus deu para eles, estão insatisfeitos com o trabalho que Deus deu para eles, e não estão sendo fiéis ao Senhor em nenhum desses campos que o Senhor colocou sobre eles. Pregadores querem púlpitos maiores, crentes querem ministérios mais visíveis, alguns querem aplausos, mas o Evangelho nos chama a perceber onde nós somos enviados e a permanecer ali fiéis ao Senhor. Até que o dono do campo diga para a gente: olha, basta, agora tem outra coisa para você. Então eu entendo que não há ministério pequeno, não há um trabalho insignificante. O que acontece é que há nos nossos corações, no nosso peito, um coração ingrato. Um coração que murmura. Não tem nenhum chamado irrelevante no reino de Deus. O que acontece é que há servos que esqueceram o porquê e quem estão servindo. Aí servem murmurando, servem sem satisfação, sem alegria, porque se esqueceram a quem estão servindo e o campo que Deus colocou eles para servir. Então, meu irmão, Deus te deu um campo, ou mais de um provavelmente. Todo mundo aqui tem um trabalho, tem uma família, tem a igreja que congrega, tem pelo menos 3 aí. Cultive isso com fidelidade. Cultive isso, se for necessário, com lágrimas. Mas seja fiel ao Senhor. Não fique de olho no campo do outro. Não menospreze o seu, porque foi o Senhor que te colocou ali. A seara, a colheita, às vezes parece que não vem, mas ela pertence ao Senhor, não pertence a nós. Lembre-se que o galardão é dado não pelo tamanho do campo que você conseguiu, mas é pela fidelidade. É por isso que vem a recompensa, pela fidelidade. E depois de afirmar que serve dentro dos limites que Deus designou, Paulo vai nos mostrar a motivação de tudo que ele faz.
ele não trabalha para ser reconhecido, mas ele trabalha para que Cristo seja exaltado. Isso vai nos levar ao terceiro ponto do sermão dessa manhã, que ele vai nos mostrar a motivação do seu trabalho, a glória divina. Verso 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, aqui Paulo está citando Jeremias 9, 23 a 24. Ele está lembrando que a verdadeira glória não está no homem, mas está em Deus. Os coríntios, eles estavam presos à lógica do mérito. Mas aqui Paulo está mostrando a eles, Paulo está levando eles de volta à teologia da graça. Paulo está ensinando a eles, olha, se existe algo de bom em nós, é dom do Senhor. Por isso o crente, ele não se gloria no que ele realiza. Não está naquilo que eu faço, mas é em quem me capacita. É nisso em que eu me glorio, é nisso em que me apoio. Esse é o alvo da minha vida, não é tudo aquilo que eu estou fazendo, mas é em quem está me capacitando. Aquele que glorie-se no Senhor. Gloriar-se no Senhor, irmãos, é mais do que humildade, é adoração a Deus, é exultação, é celebração. Paulo está dizendo, se há algo digno de ser celebrado, é que Cristo reina, e Ele me usou, mesmo sendo eu indigno. Ele me usou. Lutero dizia que a teologia da cruz chama o que é como é. Ele diz, o homem nada é, Cristo é tudo. Cristo é tudo. É por isso que quanto mais Paulo avança no ministério, mais ele se humilha. Se vocês pararem para pensar, quando Paulo iniciou o ministério, passou um tempo ali, ele vai dizer, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. No final ele vai estar dizendo, olha, eu sou o maior dos pecadores. Quanto mais o tempo passa, mais Paulo, ele se humilha. Irmãos, o orgulho é o câncer da graça. Ele corrói o espírito, ele transforma o serviço em murmuração, o serviço em espetáculo. Mas o coração que se rende a Jesus Cristo e se gloria em Cristo, ele se alegra em desaparecer para que Cristo apareça. E ele se contenta. Porque quando o homem se exalta, quem aparece é o homem. Deus se afasta. Mas quando o homem se humilha, é Deus quem aparece. A glória de Deus, Ele não compartilha ela com ninguém. Deus não compartilha sua glória com a vaidade humana. Então esse é o melhor antídoto para o orgulho, para a comparação. Glorie-se no Senhor. Ah, mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Glorie-se no Senhor. Agora pare um pouquinho e pense essa manhã. Onde está o seu coração? Onde está o seu louvor? No que você tem se gloriado? É na performance? Ou é na presença de Deus? É no aplauso dos homens? É na aprovação daqueles que estão próximos a você? Da sua família, dos amigos, da igreja? Ou é na aprovação de Deus? Meus irmãos, a fé madura, ela encontra satisfação simplesmente porque Deus está olhando. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando as pessoas ignoram, o coração está cheio de alegria, cheio de satisfação. Por quê? Deus está olhando. Louvado seja Deus. Porque apesar de mim, miserável, indigno, Ele está me usando. Ele está vendo. Então, viver para a glória divina
é justamente você morrer para você mesmo, é morrer para o ego, morrer para o seu orgulho, morrer para aquela necessidade de reconhecimento. Morrer. Eu estou fazendo tudo isso, mas ninguém vê. Glória a Deus. Porque se as pessoas verem, é capaz de você se gloriar, porque você vai receber ali muito reconhecimento. E o seu coração vai gostar disso. Então se contente. E dê glória a Deus. Ele está sabendo, ele está vendo. E Paulo ele vai encerrar o seu argumento, versículo 18, mostrando que, no fim, o que importa não é o aplauso dos homens, não é o reconhecimento de ninguém, mas o que importa é o benefício de Deus, é aquilo que Deus está falando, é aquilo que Deus está fazendo, reconhecendo. Verso 18, a gente vai ver o benefício que importa. Não é porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquilo que o Senhor recomenda. Irmãos, que final magnífico é esse? Paulo resume toda a teologia sobre humildade numa única sentença. Paulo é muito bom em resumo, até parece que foi inspirado para escrever isso, né? Ele resume, irmãos, toda uma teologia sobre humildade, um tratado teológico que daria para escrever centenas de livros. Ele resume nisso, numa sentença. O verdadeiro louvor não vem de baixo, ele vem do alto. O verdadeiro louvor não vem das pessoas, não vem de mim, vem de Deus. Resumiu tudo. Os homens podem elogiar, irmãos. Eu não estou dizendo que é errado. Você deve fazer isso. Honra quem honra. O problema é quando o coração começa a sentir falta disso. Aí a gente tem um problema. Mas os homens, eles podem elogiar, mas vai passar. O elogio passa. Mas o reconhecimento do Senhor dura para a eternidade. No tribunal humano, se vocês olharem para a vida de Paulo, quem era Paulo? Um homem fraco. O homem sem uma presença forte. O homem que não tinha aquele discurso eloquente dos outros mestres. Mas no tribunal de Deus ele era fiel. Enquanto os falsos apóstolos colecionavam cartas e cartas de recomendação, reconhecimento num círculo elitizado, Paulo estava lá colecionando o quê? Cicatrizes. Era isso que Paulo colecionava. Cicatrizes. Olha, não me molestem porque eu trago as marcas de Cristo. Era isso que Paulo fazia. Era isso que Paulo colecionava. Ele não estava nem aí para os títulos. Ele colecionava cicatrizes. E essas cicatrizes, irmãos, falavam mais alto do que qualquer título, do que qualquer elogio, do que qualquer círculo. Pensa um pouquinho. Você busca ser aprovado por quem? Pensa aí no seu coração e responda. Você tem buscado a aprovação das pessoas? Você tem buscado a aprovação de quem? Pelo público? A aprovação do pastor? Aplauso da comunidade? Dos seus familiares? Ou você tem buscado realmente a aprovação do Senhor? A recomendação do Senhor? Saiba que um dia, todo servo de Deus, todo aquele que é servo de Deus, ouvirá uma de duas vozes, ou uma de duas frases. Ou ele ouvirá, muito bem, servo bom e fiel. Ou ele pode ouvir, não vos conheço. Trabalhe para ouvir a primeira, meus irmãos. Busque o reconhecimento do Senhor.
sirva para que Cristo seja conhecido, não você. O elogio dos homens vai durar um instante. Agora, a aprovação do Senhor, ela é eterna. A igreja de Corinto valorizava a aparência, ela valorizava a eloquência, o discurso, mas Deus estava olhando para o coração. Eles queriam homens excelentes oradores, mas Deus ele estava olhando para a fidelidade dos servos dele. A igreja de Corinto buscava glória, mas Deus estava se agradando de quem é humilde. E o mesmo desafio recai sobre nós essa manhã. Nós seguimos a aparência, ou nós discernimos aquilo que vem de Deus, nós buscamos aquilo que vem de Deus. O que tem pulsado no nosso coração, no dia a dia? E antes de ir para o final, só recapitulando com os irmãos os pontos que eu falei do sermão. Primeiro, toda comparação é tola, irmãos. A comparação vai destruir o contentamento e a comunhão. É falta de entendimento. Segundo lugar, o limite do chamado que Deus te deu é sagrado. Deus te colocou em um lugar. Deus colocou responsabilidades na sua vida. Cultive esse campo. Às vezes é difícil, na maioria das vezes é difícil. Mas cultive ele, seja fiel. Terceiro lugar, a glória pertence a Deus. Sirva sem buscar aplausos, sirva sem esperar que os irmãos te reconheçam, sirva sem esperar que às vezes a própria família reconheça alguma coisa. O reconhecimento vem de Deus. A glória pertence a Ele. Em quarto lugar, o louvor que importa vem do Senhor. Viva e sirva em todas as áreas da sua vida para ouvir muito bem, servo bom e fiel. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso que eu falei até aqui, nos aponta para um exemplo maior. Tudo isso nos aponta para Jesus Cristo. Cristo ele foi o maior exemplo dessa verdade. Porque Jesus Cristo, sendo o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, ele não se comparou com ninguém. Ele não disputou espaço com ninguém, ele não buscou reconhecimento, ele não se promoveu. Ele se entrega. Foi isso que ele fez. Quando o Verbo de Deus, ele encarnou, ele tomou a forma humana, a glória que os anjos davam a ele, o aplauso dos anjos foi substituído pelo escárnio dos homens, pelas bofetadas, pelos cuspes em sua face. O Criador do universo, ele lavou os pés das suas criaturas. O santo, aquele que é eternamente e imensuravelmente santo, ele foi contado entre os pecadores. O Rei do universo, ele se cingiu com uma toga, se curvou para servir. Então, ele não veio para competir com ninguém. Na verdade, ele veio para redefinir o que é grandeza. E ele mostra para os seus discípulos, ele mostra para nós que no reino dos céus o maior é aquele que mais se inclina para servir. E na cruz, meus irmãos, ele se humilhou até a morte. Na cruz, o louvor que ele tinha nos céus foi coberto por vergonha, por nudez. O autor da vida ele foi tratado como um maldito, mas foi justamente ali onde a glória humana desapareceu que a glória divina brilhou com maior esplendor. Quando todos achavam que ele havia perdido, os céus sabia que, na verdade, por mais que diante dos olhos dos homens ele parecia um fracassado, nos céus,
já tinha informação, olha, ele venceu. E ele não ganhou uma coroa de ouro aqui, foi uma de espinho. E essa coroa de espinhos, Deus transformou em coroa de glória eterna. O louvor que negaram a ele aqui na terra, ele ganhou nos céus, ele recebeu nos céus. Ele não buscou ser admirado, mas ele buscou obedecer. E o Pai o exaltou sobremaneira, para que diante dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E é para esse mesmo caminho que o Evangelho nos chama, meus irmãos. É para esse mesmo caminho. Morrer para o ego, morrer para o orgulho, morrer para aquilo que você acha que tem direito e viver para a glória do Cordeiro. O cristão não é aquele que compete por reconhecimento. O cristão não é aquele que busca reconhecimento. O cristão ele não busca aplauso. Ele não busca tapinha nas costas, mas ele se rende diante do senhorio de Cristo. O arrependimento verdadeiro ele começa quando a gente deixa de olhar para os outros. Quando a gente deixa de olhar para nós mesmos e a gente começa a olhar para a cruz. Porque daí sim a gente vai descobrir que o problema todo nunca foi o outro, mas o problema era no meu coração. A cruz vai revelar a vaidade do nosso orgulho. Vai revelar a vaidade que todo sentimento de injustiça que a gente sente, na verdade, é um orgulho. É vaidade. O engano das comparações, nossa autopromoção. Mas a cruz também revela a profundidade da graça de Deus. A cruz revela o que Deus poderia nos rejeitar. Mas Ele nos convida a recomeçar. E se hoje o Espírito Santo te mostra um coração cheio de vaidade, um coração cheio de inveja, um coração cheio de desejo de aprovação, por favor, não fuja disso, mas se arrependa. Corra para a cruz. Ali é o lugar onde o orgulho morre, é na cruz. É o lugar onde a autopromoção morre e a verdadeira vida começa. Então a fé em Jesus Cristo não é apenas uma crença, mas é uma rendição total. É você saber que você não vai correr atrás de aplauso. É você saber que você não vai querer ser reconhecido, não vai ter reconhecimento. É uma rendição total. E se for me gloriar, eu me glorio no Senhor. É admitir que o mérito não é meu, mas somente Cristo é digno de toda a glória. É você olhar para o Salvador ferido e dizer: Senhor, eu pequei, mas ainda assim o Senhor morreu por mim. É você entregar o trono do seu coração àquele que por amor desceu do seu trono para morrer no seu lugar. Então, chegue a Jesus Cristo, chegue a Ele com o coração talvez cansado de tanta comparação, com o coração ferido, de tanta disputa, vazio de glórias humanas. Mas lembre-se que a cruz ainda está de pé. O sangue que foi derramado há muito tempo atrás, ele continua ainda falando. E o Cristo que foi humilhado por nós, ele ainda perdoa os que se arrependem. Ele ainda perdoa os que creem nele. Então hoje é dia de deixar o palco, hoje é dia de voltar-se a Deus, de abandonar o orgulho, de abandonar a justiça própria, de abandonar os seus direitos, de deixar o discurso e abraçar a graça de Deus, de deixar a aparência e buscar a essência de novo. O Evangelho não te convida a ser admirado. Quem prega isso não prega o Evangelho. O Evangelho te chama para você realmente ser transformado, para você mudar a sua mente, a sua forma de pensar,
de ver, de sentir. E todo aquele que se dobra diante da cruz, ele se levanta cheio de vida, de perdão. E principalmente, o que mais importa, o verdadeiro reconhecimento diante de Deus. Irmãos, indo para o final desse sermão, devemos sondar o nosso coração. O que realmente tem nos movido? O que realmente tem movido a sua vida? É o aplauso? É o reconhecimento? É a aprovação dos homens? Ou é a aprovação eterna de Deus? Quantas vezes nós medimos o nosso valor, ou o valor do campo onde Deus nos colocou, por comparações? E esquecemos que o que importa realmente é o que Deus está pensando sobre isso. É a fidelidade. Graças a Deus que existe graça. Sempre há graça para quem se humilha. O mesmo Deus que exaltou Cristo, que desceu até nós, exalta também os seus filhos que se ajoelham e se humilham. Ele ainda levanta aqueles que preferem ser fiéis, às vezes em silêncio, sem ninguém ver. Ele ainda se agrada daqueles que preferem o anonimato. Por isso, desce do trono essa manhã. Desce do trono do reconhecimento, do orgulho. Saia do palco da comparação e suba literalmente ao altar. Sirva sem precisar ser visto. Sirva sem precisar ter um tapinha nas costas. Ame sem exigir retorno algum. E persevere sem precisar de palmas. Seja fiel. E então todas as vozes que buscam comparações, quando todas essas vozes no nosso coração cessarem, quando os ecos dos aplausos cessarem, por fim, você vai poder ouvir a única voz que realmente importa. Muito bom, muito bem, servo, bom e fiel. Porque no fim a verdadeira glória do servo não está em ser lembrado pelos homens, mas está em ser reconhecido pelo seu mestre. Isso é o que importa. A glória do cristão não é ser admirado. A glória do cristão é ser achado fiel. Não importa se é num campo imenso, ou é naquele campinho que alguém vai olhar e dizer, mas isso é insignificante. A glória está em ser achado fiel. Seja fiel. Vamos orar. Senhor Deus, eu te louvo, Pai, esta manhã por tua palavra. E tantas vezes, ó Deus, nosso coração se move, Pai, em direção às vaidades que temos, ó Deus, em direção aos nossos direitos, em direção à autopromoção, em direção a comparações. Quantas vezes, ó Deus, nós fazemos tantas comparações? Esperamos, ó Deus, reconhecimento. Senhor, nosso coração se orgulha de tanta coisa, nos gloriamos, ó Deus, queremos nos gloriar de tanta coisa, e nos esquecemos, ó Deus, de que a única coisa que importa é sermos reconhecidos pelo Senhor, é sermos recomendados pelo Senhor. Então, nos perdoa, Pai, e que o nosso coração nessa manhã, Pai, de uma vez por todas, seja colocado, Pai, sobre o firme fundamento da Tua palavra, que possamos, ó Deus, buscar ouvir do Senhor. Somos servos bons e fiéis. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis realmente. Dependemos do Senhor, da graça do Senhor para isso. Fortalece os nossos passos, Deus. Fortalece a nossa fé. E perdoa, Senhor, a nossa inconstância, Pai, tantas vezes. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, Senhor, o tempo todo. A sermos fiéis em nossas famílias, no trabalho que o Senhor deu a nós. A sermos fiéis, ó Deus, aos nossos irmãos, à igreja a qual o Senhor nos colocou, e que possamos, Deus, nos gloriar no Senhor, dia após
Claudinha. Por favor, ó Deus, realize essa obra em nós e através de nós. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor.